E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Formiga na Tela, aliás, Formiga de quarentena, Formiga em casa aí. E hoje nós pegamos aqui um filme peculiar, porque é um filme francês de aventura, de mistério, de artes marciais. Ele se passa durante o reinado do Luís XV e tem o Mark da Cascos. Que filme é esse? Pacto dos Lobos. É uma ficção, vamos falar a verdade, é uma ficção histórica, né? Algo que nós já sabíamos, né? Mas a gente tem que espalhar essa palavra para todo mundo. Artes marciais é tipo bacon, melhora tudo. Né? Então você pega e coloca lá o Mark da Cascos completamente assim, fazendo o papel de um nativo norte-americano que luta Kung Fu. E de fato melhora o filme, né? Ele é um acessório, né? A gente não pode negar que aquilo ali é somente um acessório estético, né? Mas de fato melhora o filme, dá um charme a mais, né? E a gente tem que começar, né? Já estávamos pulando a sinopse, né? Como é tradicional. O filme se passa poucas décadas antes da Revolução Francesa. 20 anos. Então, em 1764 que a gente também tem o registro do primeiro ataque da besta de Gévaudan. Hoje nós sabemos, né, que se tratava, né, é aceito que se tratava de um lobo cinzento, né, uma espécie de cão-hiena que atacou muitas pessoas naquele momento. Só que, no contexto histórico, os caras não sabiam direito com que tipo de animal eles estavam lidando, né? E o filme pega esse fato e coloca ali o personagem do Grégoire de Fronsac, né, que é um naturalista meio misterioso, mas um cara muito à frente de seu tempo, que chega lá em Gévaudan para solucionar esse mistério e traz consigo um companheiro da guerra lá dos franceses no Canadá, né? Ele acabou ficando amigo de um nativo, que é o cara que traz o Kung Fu para essa história, né? Aliás, a gente também não falou que esse filme, né? Nós resolvemos falar desse filme agora, né? Primeiro porque ele teve um lançamento em DVD nojento no Brasil, né? Eu tenho esse DVD até hoje em casa, né? Mas só que hoje ele está no Prime, né? No Prime Video da Amazon com toda a sua glória de widescreen, né? Que nos foi negada no lançamento em DVD. Um filme dirigido também pelo Christopher Gans, que é um cineasta sempre interessante de se dar uma olhada, né? Já tinha feito um outro filme com o Mark Dacascos, que é bem interessante também, que é o Crying Freeman. Por sinal, acho que até o filme tem um final melhor que o do mangá. Enfim, é um filme singular, um filme com uma fotografia maravilhosa, né? A gente releva aí o problema histórico aí de 20, 25 anos antes da Revolução Francesa, mas fora isso ele também é um filme interessantíssimo, tanto do ponto de vista conceitual quanto do visual, né? Eu acho que o Pacto dos Lobos ele tem uma característica que o Christoph Gans é um diretor que tem bem esteta, e ele usa essa estética no Pacto dos Lobos para criar atmosfera. Então, desde o começo do filme, ele usa as paisagens e aquela neblina para criar um clima de mistério que já te pega na primeira. Antes de você saber, antes do ataque da fera mesmo, nos primeiros segundos do filme, você já percebe, algo nesse filme é diferente. E quando vem a primeira sequência de Kung Fu, que é o Mark da Cascos contra os caçadores indígenas também lá, quando vão na primeira caçada, já diz também que é muito criativo. Não, e a coreografia é boa, né? Tem essa também. Acho que, considerando um filme do Mark da Cascos, é uma das melhores coreografias de filme dele, para ser bem sincero. Com relação a isso, eu vou ter algumas ressalvas, mas eu acho que a gente pode fazer um bloco sem spoilers, que seria agora, porque tem muitas coisas que eu quero falar do filme, só que com spoilers. Mas só pegando tudo isso que vocês falaram até agora, uma coisa que o Daniel falou, artes marciais melhoram tudo. E eu lembro que nós fizemos um programa sobre a série Warrior, que ela tinha uma pegada semelhante em alguns aspectos, que é o quê? Que é inserir esse contexto de arte marcial em um cenário que historicamente era caótico. No caso aqui, a gente está falando da França num período do iluminismo já um pouco mais maduro, por assim dizer, pouco antes aí da Revolução Francesa. Então você tinha ali um jogo de poder, você tinha um caldeirão borbulhante, assim, com questão de igreja, questão da monarquia, tudo mais. Então todos esses poderes se chocando, assim, ninguém sabendo o que está acontecendo, a população em revolta. É um cenário por si só interessante, e você ainda coloca o tempero das artes marciais, né? E outra coisa que o filme também traz de muito interessante, além da fotografia que o Joãozinho falou, da parte do clima, tudo mais, a produção ela foi muito acertada, porque conseguiu costurar tudo, né? Se você analisar o filme de uma maneira mega superficial através da sinopse,
você vai falar, puxa, deve ser um filme B, né? Tirando os efeitos especiais, que eles estão bem datados mesmo, ainda mais considerando o próprio orçamento do filme de época já naturalmente já é mais caro, né? Então, assim, os efeitos especiais é um filme de 2001, 2002, agora me foge um pouco. Aqui ele passou nos cinemas em 2001. Talvez ele seja um ano antes mesmo, né? Se alguém quiser olhar no IMDb. É o contrário, na verdade. Ele foi lançado em 2001 lá e aqui ele chegou em 2002. Tá. Então, assim, realmente os efeitos especiais, eles estão um pouco datados, mas eu revi o filme hoje, né, pelo Prime Video, que é onde ele tá. Olha, realmente, você olha assim, você dá uma risadinha e tal, mas em termos de clima de filme, eu não acho que atrapalhou muito. Só no momento bem específico que eles dão um close na fera mesmo, tal, e eles não decidem usar o animatrônico lá, que atrapalha um pouquinho. Mas em termos de direção, como o cara vai enquadrando e vai revelando aos poucos a besta, tal, enfim, é bem, bem interessante. Toda essa parte estética que o Guga falou, a minha impressão sobre o filme, essa coisa primeiro do sentido. Realmente tem essas explicações, tem esses detalhezinhos, mas se eles não tivessem ali, dane-se, Pacto dos Lobos não é pra fazer sentido, cara. Assim, ele tem essa aura B. Os efeitos especiais, eles ficaram meio datados, mas sobre isso também tem uma coisa que, assim, primeiro, você falou do orçamento. O orçamento do filme, cara, foi mais ou menos uns, sei lá, acho que uns 30 milhões de dólares aqui, segundo o IMDb. E isso, para os padrões de um filme francês, cara, é coisa pra cacete. Segundo, quem fez os efeitos especiais foi a companhia do Jim Henson. Tem os seus efeitos digitais, mas é quase tudo calcado em cima de efeitos práticos. E, cara, vocês me conhecem, vocês já sabem o que eu vou falar. Pra mim, cineasta que aposta em efeito prático é um cineasta com bolas, velho. É um cineasta que sabe o que tá fazendo, que banca, sabe, a sua narrativa. E assim, o Christoph Gans, cara, tem um estilo, é autoconsciente do seu estilo, ele é um cara que curte cultura pop, e acho que o Pacto dos Lobos é justamente o melhor filme dele, porque é onde ele coloca todos esses tesões dele. Então, eu vou fazer um filme que é histórico, mas é um recorte histórico no mínimo elusivo. Eu quero ser um filme que se passe na França, mas vai ter um lutador de Kung Fu, por quê? Porque foda-se, porque eu quero. E funciona, cara. Sabe, você tem o Mark Dacascos, que é o quase Power Ranger mais famoso da história, funciona no filme, velho. E por que funciona? Porque assim, eu gosto muito do tipo de filme que abraça esse pastiche, sabe? Abraça esse potencial da galhofa que não se leva a sério demais. E esse é o rolê do filme. Porque pensa, por exemplo, um Christopher Nolan fazendo um Pacto dos Lobos. É óbvio que Christopher Nolan é 10, 15, 100 vezes mais cineasta do que o Christopher Gans. Mas é um cara que ia pegar um negócio e ele ia querer usar, sei lá, 20 minutos de filme para dar um background e explicar por que um nativo americano aprendeu Kung Fu, como ele foi se envolver com o tal do pesquisador e como ele foi parar na França para enfrentar uma criatura que pode ou não ser um lobo gigante e no meio do caminho dá toda a biologia do lobo gigante e sabe, e explica. Pacto dos Lobos não explica nada. Você já cai de cabeça no rolê e você se envolve com os personagens, com a história. Pacto dos Lobos, cara, ele tem, pensando nisso agora, pra mim, ele tem uma pegada muito de RPG. Você está numa situação que é fantástica, você sabe que essa situação é fantástica, você abraça o fantástico, e porque você abraça isso, ele funciona. Tem um cara lutando Kung Fu no meio da França contra um lobo mecânico, joia, cara. Se você sabe o que você tá fazendo, se você aposta nisso, se você sabe qual é o seu estilo, se você sabe como você vai fazer isso, vai lá e faz. E pra mim é o que o Gans fez, e é por isso que o Pacto dos Lobos funciona também, porque ele é um misto de coisas certas nos lugares certos, feitos num contexto certo. Não, isso que você falou assim de abraçar a galhofa, de não se levar a sério, eu vou discordar um pouco, porque eu acho que o filme ele consegue te convencer, eu acho que ele se leva a sério, até porque ele tem algumas coisas conceituais muito interessantes e ele tem também, eu vou chegar nessas coisas conceituais, tá? Mas ajuda que a fotografia ela traga assim um ar de fantasia para o negócio, um ar de mundo à parte, e assim, eu posso ter milhares de problemas com a filmografia do Del Toro, mas eu nunca duvidei do talento dele para criar mundos, né? Nisso ele é um cara realmente de talento insuspeito, muito por conta da parceria com o seu diretor de fotografia que está no Pacto dos Lobos. Mas é justamente o fato de ser um filme de época que para mim ajuda a emergir dentro desse filme e não achar que tipo uma galhofa divertida que eu aceito porque tá todo mundo ali
nessa mesma vibe. Não, ambientando ali, e principalmente num período em que o iluminismo vinha ganhando força, eu acho que o período que o filme está localizado faz toda a diferença, porque ele dá um ar de tipo, um mundo antigo, um tempo antigo, vamos contar uma história de uma época em que a razão não era tanto a preocupação dessas pessoas, né? E passa a ser poucas décadas depois, que é justamente o filme, ele se passa ali num caráter de flashback, né? Isso não é um spoiler, tá? Mas eu acho que o final, quando se mostra o que está acontecendo para o cara contar aquela história, acaba dando um sentido completamente novo ao filme. E eu acho que esse clima também é reforçado porque eu curto muito essa questão do... É claro que a gente não acredita nas histórias. Nossa, era uma besta sobrenatural que matava somente crianças e mulheres. É claro. Mas eu acho que o filme todo ele tem um ar de lore, aquela série do Prime Video, que inclusive eu tô com o livro aqui. Saiu o livro no Brasil da série Lore. A pegada disso é justamente falar de coisas que aconteceram, sei lá, às vezes até há não muito tempo, como, por exemplo, coisas que aconteceram nos anos 50, mas são dignas de um filme de terror. Agora, quando você coloca isso num contexto pré-Revolução Francesa, nossa, automaticamente você já se sente entrando em outro mundo. Felizmente, casa muito bem com o conceito do filme. Essa é a minha opinião. Complementando, essa parte é bem interessante, porque assim, essa questão mais lírica do filme, né? Com certeza a fotografia é a grande mestre nisso, né? Não só pelos enquadramentos, mas até no ritmo também. Às vezes o diretor ele também imprime na montagem, e isso é muito esperto do filme. Quando você tem aquelas cenas onde é a monarquia conversando, ou o líder religioso tal, ele filma de uma maneira super clássica. Agora, tudo que envolve a besta diretamente com os personagens um pouco mais fantasiosos, como o próprio naturalista, o Mani e tal, você vê que o enquadramento ele já muda um pouco, a câmera ela fica um pouco mais movimentada, e não só isso, as mortes elas são filmadas de uma maneira totalmente fantasiosa, porque o cara ele faz movimento de câmera, ele usa a câmera lenta, às vezes ele dá um freeze na imagem, dá esse caráter fantasioso para a criatura. Só que ele não abraça a galhofa 100%, porque quando ele vai filmar as camadas sérias do filme, entre aspas, as camadas mais realistas, ele filma da maneira realista. Então, assim, é uma direção muito esperta. O filme também ele é montado de uma maneira muito interessante. Eu fui dar uma olhada e eu vi que o filme parece que tem várias versões. Uma versão que foi para o Canadá, outra para os Estados Unidos, outra no DVD e tal. Enfim, eu não sei qual é a versão do Prime Video e eu não sei qual é a versão que eu vi no VHS antigo que eu tinha, tá? Eu não cheguei a ler a lista das cenas que tem em cada versão, tal, mas enfim... a montagem do filme é muito boa. Outra coisa, o lance do lirismo, né, em alguns personagens específicos. A personagem da Monica Bellucci, por exemplo, ela é super lírica, né? Ela é super poética. Ela talvez seja a coisa mais sobrenatural que tenha do filme, né? Primeiro por causa do modo como ela se veste. Então, eles entram lá no bordel, todas as prostitutas com roupas claras, aquela maquiagem. A Monica Bellucci, sem aquela maquiagem, tipo, pele toda branca, com blush. Não, ela tá natural, entre aspas, e sempre com cores escuras, né? Contrastando ela com as outras que estão ali. Então você já fica de olho nessa personagem. Então, assim, é uma personagem interessantíssima. Outra coisa que carrega também essa questão mais poética dela é o mistério de para quem ela trabalha, que assim que ela aparece, bem lá nas primeiras cenas que ela aparece, ela fala, eu sou paga para não saberem quem me paga, né? Alguma coisa assim a fala. Eu queria falar um negócio sem spoilers. Outra coisa que empreende, que eu acho bem construído no filme, é o próprio mistério. Principalmente com a galeria da burguesia que ele trabalha. É caricato, mas se você conhecendo como era a burguesia da França desse momento, era exatamente aquilo. Arrogantes, egoístas, sem escrúpulos mesmo. Então acho nesse ponto muito interessante, o filme trabalha isso muito bem. Muito bem, tipo, dá pra ver que o cara realmente estudou sobre o perigo do que o filme ia passar. Então isso eu acho que deixa o filme até mais rico. Bom, pessoal, depois de tudo isso que a gente falou, se você ainda não viu o Pacto dos Lobos, deu pra ver que vale a pena, é um filme aí diferente, um filme super interessante, super bem dirigido, bem fotografado, tudo mais. Então corre aí no Prime Video aí, se você não tiver, faz aí um teste de 7 dias e dá uma olhada nisso daí, tá? Porque vale muito a pena. E se você já viu, agora nós vamos entrar no bloco com spoilers para falar algumas outras coisas. Se você ainda não viu, continue por sua conta em risco, mas a gente
prefere que você assista o filme primeiro e depois volte aqui no vídeo para continuar, beleza? Então, sirene de spoiler, Gabriel, por favor. Pessoal, por que eu quero falar um pouquinho de spoilers? A gente falou super bem do filme até agora, tal. Eu tenho algumas ressalvas com relação ao filme, mas só posso falar nesse bloco porque são spoilers. Uma delas é que eu falei no nosso primeiro bloco que a dinâmica dos personagens do Manny e do Pronsak são bem interessante, essa dinâmica, porque eles são muito diferentes. Só que da metade para o final do filme, quando o Manny morre, o Pronsak, ele se transformou no Manny também, né? Porque o cara luta igual o Manny e tal, tudo mais. O que eu achava interessante antes é que parecia uma dinâmica meio parecida com Besouro Verde e Kato, né? Então você tem o cara que luta tal e o outro. Isso era interessante, né? Você ter personagens totalmente diferentes. Só que quando o Pronsak começa a lutar da mesma forma que o Manny, dando chute e tal, tudo mais, pirueta, aí me tirou um pouquinho assim do personagem, né? Ele poderia lutar, até ser habilidoso. Isso me fez assim olhar e falar, puxa, o cara tinha uma coisa tão interessante aí, dois personagens totalmente opostos. Outra coisa que eu também não gostei muito é o lance da Marianne, acho que é esse o nome dela. Cara, assim, ela é uma personagem totalmente jogada no filme, assim, conforme vai passando o filme você percebe, primeiro, daria a impressão que ela teria uma espécie de jornada, né, porque ela começa falando uma coisa bem interessante, né, uma moça da corte, ela tem muito mais tarefas do que lazer, enfim, do que vontade própria, tal, né? Ela coloca essa relação da mulher da época. Só que você não vê em nenhum momento ela ser repreendida pela corte, nem nada, tipo, ela tá solta ali, ela não faz nenhum twist com o personagem principal, ela virou só uma donzela ali, e no final ela sobrevive ainda. Seria tão interessante se ela morresse para contribuir com a amargura do Pronsak, porque o Pronsak você vê que é um cara amargurado, principalmente quando ele fala como ele conheceu o Manny, né? Então você vê que é um cara que ele tem vários arrependimentos na vida, tal. Então assim, você dá mais esse teor de amargura seria bem interessante, porque ao final eles estão lá indo no barquinho, aquele dia bonitão, céu azul, tal, tipo Titanic. Assim, é meio estranho. Sobre a Marianne, eu não acho que ela seja o único personagem que passa por isso que você falou. Porque, no fundo, todo o filme, ele é um filme de fantasia. Ele tem um verniz histórico, ele tem um verniz, às vezes, de suspense, às vezes de horror, mas ele é essencialmente um filme de fantasia. Mesmo aquilo que o Daniel falou sobre a questão do recorte histórico, sim, nos últimos 5 minutos finais do filme, isso importa, porque aí existe todo um contexto, ele amarra as pontas usando esse recorte para isso, mas até ali, cara, 140 minutos de filme, tudo era apenas fantasia. Se você tivesse localizado essa história toda num mundo fantástico, num reino distante de uma Disney sombria, não ia fazer diferença. E é mais ou menos isso que você acabou de falar, por exemplo, em relação ao personagem do Pronsak. Quando o Manny morre e ele abraça essas características que eram um pouco do outro personagem, essa transição ela não é tão brusca assim. Você meio que sente no personagem que ele pode fazer isso. E você acredita que ele pode fazer isso porque é um filme de fantasia. Eu não tô dizendo que aqui é o tipo de coisa que, funciona porque é fantástico, estilo Straczynski, magia, não é preciso explicar. Não, não é isso. Mas é que existe já um contexto fantástico em que você, desde o início, assume que coisas fantásticas podem acontecer. E é por isso que eu falei da coisa de abraçar a galhofa, mas não mergulhar nela. Porque quando o Pronsak começa a lutar, ao invés de ficar questionando, mas como é que esse cara aprendeu um negócio desse? Você não se importa com isso, cara. O barato é ver ele lutar, o barato é ver o filme se encaminhar para o seu desfecho. Acho que da mesma forma, o que acontece com a Marianne é algo parecido. São personagens que orbitam a trama principal, e o que é a trama principal? É um monstro. É um filme de monstro. Então, assim, quando eu falo da galhofa, do pastiche, tem muito a ver com essas permissões que quando você assume que é uma narrativa fantástica, que não é um suspense histórico, que não é um filme de horror de época, quando você assume que é uma narrativa de fantasia, eu acho que essas coisas fluem muito bem. E é inclusive por isso que quando eu assisto o filme, eu sempre prefiro interpretar dessa forma. Falar, tem essa localização histórica dentro da coisa da Revolução Francesa, tem a sua importância, eu concordo com tudo que vocês disseram, mas Pacto dos Lobos é, antes de tudo, um filme de fantasia, e ele tem que ser assistido como um filme de fantasia,
porque senão tudo parece só muito estranho, tudo parece só muito exagerado. E não é. Tudo é muito bem amarrado, porque a narrativa permite isso, o escopo dela permite isso. Eu acho que assim, o que o Gustavo falou da Marianne realmente é fato, né? É uma personagem que ela é muito pouco aproveitada dentro dessa narrativa. Porém, sobre as outras queixas, eu vou falar que, assim, tal qual o Rafael, também, para mim, eu não vi problema no personagem meio que incorporar o que morreu, porque, embora, assim, o filme te leve a pensar que, esse cara não faz nada disso, ele era só o cabeça dessa dupla, né? Mas, de alguma forma, quando isso acontece, você fala, então o cara ensinou o outro, né? Porque nada foi dito para contradizer esse fato, né? Que o cara não poderia ter aprendido também, ele só não queria fazer. Mas só discordando um pouco com relação a que o Rafa falou que o contexto histórico, tipo, lá no finalzinho vai dar uma importância. Eu acho que, na verdade, ele tem uma importância. É claro, o filme não é sobre iluminismo, não é sobre a Revolução Francesa, não é sobre nada disso, óbvio. Mas o que acontece? Por favor, não estudem assistindo o Pacto dos Lobos, tá? Não vão pra prova com o Pacto dos Lobos na cabeça. Exatamente. Mas o que é interessante? O filme, ele tem um aspecto não áureo, não por ele, mas em alguns personagens-chave da trama, que é um lance bem crepuscular no caso, né? Então, o pessoal da monarquia, você percebe que, assim, eles estão com receio, assim, e você não sabe exatamente o que é, porque nem eles sabem o que é. Eles sabem que alguma coisa tá mudando. Qual que é a questão interessante? Porque ele começa exclusivamente como uma caça ao monstro, só que na verdade não é nenhuma caça, né? Porque os protagonistas, no caso o Pronsac, ele tá indo lá não para caçar o monstro, mas para catar o galo, tal, e falar para Paris, o que tá acontecendo é isso, tal. Ele não é chamado como caçador, tal. E vai passando a trama, aí você vê que tem um lance lá do livro, né, daquela seita que tá distribuindo o livro de forma pirata, tal, não sei o quê. Então, e você tem o outro lá, o caçador mandado por Paris mesmo, e eles fazem todo aquele teatro com aquele lobo, né, empalha o lobo de uma outra forma mais monstruosa. Então, tem todo um contexto aí que você justifica unicamente pelo contexto histórico, né? O contexto da trama, ele se justifica por isso. Então, nesse sentido, eu acho que o contexto histórico ele é muito importante, mas é um pano de fundo extremamente importante para você entender os personagens que estão nos bastidores da trama principal, que no caso é o monstro. Bom, pessoal, então é isso. Dessa vez nós falamos aí sobre um filme de época aí, passando 20 anos antes da Revolução Francesa, de artes marciais com Mark Dacascos. Se você não viu isso, gente, por favor, para ontem isso aí. Enfim, um filme muito interessante, como a gente falou aqui, enfim, várias qualidades, então não perca tempo. E é claro, também visite o nosso site, formigaelétrica.com.br. Se você ainda não conhece os nossos podcasts, o FormigaCast, corre aí no nosso Spotify, nosso site aí, no SoundCloud, enfim, tem tudo lá. Também não deixe de seguir a gente no Instagram, onde é formiga.elétrica. E é claro, não deixe de se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Para isso, basta clicar em alguma formiguinha que está aparecendo em algum lugar aqui nessa tela aí, que gravação do Skype é isso. No meio? Então, opa, formiguinha no meio, dá aquele joinha e também ative o sininho para receber uma notificação toda vez que um vídeo novo for ao ar. Beleza, pessoal? Então é isso, até semana que vem.